Uma coisa é aquilo que a gente gosta, outra coisa é aquilo que a gente precisa. Eu preciso do conhecimento para gerar uma transformação. Então, quando eu busco esse conhecimento, isso faz diferença na minha vida. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu tô tão feliz de estar de volta. Bem-vindos a mais um episódio do EduScast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu vou acompanhar vocês nesse episódio. E a gente está recebendo um cara que é fantástico e, além de empreendedor, estrategista do Grupo Multiplicador, o Wesley, ele é um parceiro do Eduz. E eu tô muito feliz de te receber aqui, seja bem-vindo. Gabi, o prazer é meu estar com vocês mais uma vez. Ai, Wesley, tô muito feliz de te receber aqui, porque eu tenho um carinho no meu coração. Comecei a minha jornada como gerente de contas lá na vertical de agências. Então, eu lidava no dia a dia com estrategistas. Então, eu tenho um amorzinho diferente para a galera do bastidor. Para a galera que tá ali multiplicando outros negócios, potencializando outros meios. Então, estou muito feliz da gente ter essa troca, essa conversa hoje. Mas, antes de tudo, eu queria conhecer um pouco de você. Queria que você falasse um pouco do Grupo Multiplicador, do começo da sua jornada no digital. Aliás, antes de chegar no digital. Claro. Primeiro, assim, prazer estar com vocês. A gente tem uma parceria com a Eduz que, graças a Deus, tem nos ajudado muito. Acho que esse é um ponto super importante. E a gente se sente cuidado. Você estava falando desse cuidado. Uma das coisas que fez muita diferença para estar aqui junto com vocês é esse cuidado, esse carinho que a gente sente em casa. Essa é a verdade. Mas, Gabi, eu hoje sou o pai do Davi, da Clara, de um menino de 6 anos nesse momento, uma menina de 3 anos nesse momento, e que são minha vida, é aquilo que eu acho que move a vida da gente, primeiro são os filhos, e por eles eu acho que algumas coisas foram acontecendo, né? A minha carreira começa há muitos anos atrás, e eu não vou contar a idade, porque senão vão falar assim, Ah, não precisa, não precisa. essa falta de cabelo aí deveria ser muito mais forte. Mas eu fiz de tudo um pouco na vida, né? Eu fui de office boy, a cobrador de telemensagem, que hoje nem existe mais. Trabalhei em loja de roupa, aprendi a vender maracujá com minha avó quando era criança. Então a vida Então começou já é empreendedor desde pequeno, já tem essa veia comercial. com 6, 7 anos de idade. A minha avó, no interior de Minas, me ensinava a vender maracujá e a gente dividia os lucros para eu poder comprar doce de leite, leite condensado, que era o que eu gostava, né? Então, era essa a lógica. Eu acho que foi onde eu comecei a aprender um pouco de vendas, um pouco de conteúdo, de entender um pouco as pessoas, que eu acho que é o grande valor que a gente faz quando a gente está vendendo, é conseguir trazer valor para a vida das pessoas solucionando um problema delas. Essa é a lógica que a gente trabalha hoje. E acabei construindo minha carreira na área de tecnologia. Fiz 18 anos na área de TI, fui trabalhar na multinacional, acabei assumindo gestão de grandes negócios, grandes operações no Brasil, no exterior, e chegou um determinado momento que meu filho mais velho, ele estava com 1 ano, e eu saía de Belo Horizonte, onde eu moro hoje, 6 horas da manhã na segunda-feira, voltava na sexta-feira à noite. Ai. Então eu saía, eu tinha uma criança no berço, quando eu voltava, parecia que o berço tinha encolhido. Era essa a realidade. Isso antes da pandemia, né? Quando foi para 2019, 2020, eu falei, eu preciso mudar. Eu já tinha empreendido algumas vezes e eu falo que eu sou uma pessoa experiente em empreender, porque eu sou uma pessoa experiente em falir. Eu falei 4 vezes antes de construir um negócio que deu certo. Caramba! Eu tive uma mercearia, eu tive um mototáxi, muito antes de existir o Uber, eu tive uma farmácia e eu tive uma empresa de tecnologia. Negócios Completamente diferentes. Totalmente diferentes. E eu aprendi a falir nos 4. Ótimo. Então, eu costumo brincar que eu sou um expert em falência antes de construir um negócio que deu certo. Mas a minha carreira acabou se desenvolvendo nessa linha e chegou um determinado momento que essa coisa de sair de Belo Horizonte, rodar o Brasil inteiro, a gente tinha operações em Manaus, operações em Porto Alegre, operações no Brasil inteiro. Eu acabei falando, não, eu preciso estar mais perto do meu filho, preciso ver meu filho crescer, isso é importante para mim. E falei, gente, para isso eu preciso construir uma outra linha de negócio. E acabei vendo no digital um caminho para isso. E eu, apesar de ser de tecnologia, eu não entendia nada de digital. Aliás, até hoje eu não sei usar o Instagram direito. Essa é a minha realidade. Tá? Eu tento mexer e apanho e tento aprender e vou fazendo, essa é a verdade. Mas consegui construir uma linha que fez muito sentido para mim, que foi, eu trabalhava no mercado de siderurgia para mim era um negócio muito interessante, mas ainda assim não era aquilo que mais me movia. E eu comecei a dar aula em 2006, por necessidade financeira. Era a única coisa que eu sabia que eu não faria na vida, era dar aula, porque minha mãe era professora, e eu falei, isso eu não vou ser na vida. Ai, nossa, é tão foda queimar a língua. E eu queimei feio, tá? Não só uma vez, mas essa foi terrível. Mas chegou um momento que eu precisava pagar as contas, precisava de um segundo emprego.
E o segundo emprego que veio como opção foi dar aula. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula em final de 2005 para início de 2006, aquele negócio me encantou. Eu não conseguia parar de fazer aquilo, não conseguia deixar de fazer aquilo. E ao longo dos anos eu vi o tamanho do impacto que o conhecimento gerou na minha vida. Então, quando eu decidi voltar a empreender final de 2018, 2019, quando Davi, meu filho, estava com 1 ano, eu falei, gente, isso precisa ser um mercado de conhecimento, trazendo conhecimento para as pessoas. Nessa época eu já dava aula em pós-graduações, já tinha uma carreira mais estável, mas falei, é conhecimento que move a vida das pessoas e é isso que eu preciso fazer, tá? E acabei indo para o mercado de conhecimento e desenvolvendo os negócios nessa linha. Então, hoje, o que a gente faz dentro do Grupo Multiplicador é multiplicar transformação real na vida das pessoas por meio de conhecimento. É isso que as nossas empresas fazem. A gente busca trazer um conhecimento que a pessoa possa aplicar. Eu que fiz curso técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, fiz toda uma carreira acadêmica, mas via muita teoria. Na hora que eu ia aplicar isso na prática, era muito difícil. O que a gente constrói hoje com os nossos cursos, mentorias, conteúdos, é aquilo que a pessoa aplica na vida dela e muda a vida dela. Vou dar um exemplo. A gente começou um projeto em 2020 para 2021, e nesse projeto, a gente ensina advogados a atuar com segurança na área de licitações. Essa área é uma área onde é uma lei extremamente complexa, a pessoa ela precisa interpretar aquela lei e aplicar na realidade daquele ambiente. Então, quando ela vai aplicar num município no interior de Minas Gerais, é completamente diferente dela aplicar na capital São Paulo. São realidades completamente diferentes. E a interpretação ela é relativa, depende de cada pessoa, de cada situação. Então ele precisa entender como que ele aplica aquilo, como que ele avalia aquilo de maneira correta. E há vários parâmetros para isso. Então o meu sócio que cuida da parte técnica desse aspecto é um advogado experiente, reconhecido, renomado. E o que a gente faz para eles é orientá-los como que eles fazem essa interpretação da lei de maneira a agir com segurança num ambiente que é tão complexo que é contratações públicas no Brasil. E eu lembro do caso de uma advogada, e são vários exemplos que eu poderia dar aqui hoje, mas de uma advogada que se chama Clarissa. Ela entrou, tinha 10 anos que ela não advogava, não sabia o que fazer da vida, e ela me contando, numa gravação igual a gente está fazendo aqui, o olho dela brilhando, ela falou assim, Wesley, graças ao projeto que vocês construíram, eu consegui voltar a advogar. Meu marido está ali dentro cheio de orgulho de mim. Ai, Eu falo, eu chego a arrepiar até hoje. Então, isso move a gente. O nosso negócio hoje é ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas e a gente faz isso com conhecimento. E é o que fez a minha carreira dar certo. E, cara, que incrível isso. Você, tipo, teve um exemplar de professoral em casa, né? Porque sua mãe dava aula e você se enveredou pra isso, mesmo não querendo muito no começo. Sabe Mas que eu não as coisas queria? aconteceram. Eu via minha mãe dando aula e os meus colegas na escola falavam assim, não, você tira notas boas por causa da sua mãe, quer dizer, meu esforço não valia nada. E aí ficou meio aquele trauma, né, de infância, de falar assim, não sei se trauma é a palavra certa, porque eu não sei se é tão forte assim, mas aquela coisa de, o resultado é da minha mãe ou é meu? Sou eu que estou estudando e fazendo a coisa acontecer. E eu sempre tive uma coisa que eu falo com os meus alunos, conhecimento mudou a minha vida, mudou a minha realidade, mas eu sempre detestei estudar e detestei ler. E hoje eu leio por necessidade, já faço isso há alguns anos, mas nunca foi uma coisa que eu gostasse de fazer. Nunca gostei. Eu gostava de ver televisão, gostava de ver filme. Depois que inventaram as séries de streaming, aí ficou melhor ainda. Nossa, incrível. Mas é o que eu gosto, mas não necessariamente aquilo que eu preciso, né? Então hoje uma das coisas que eu falo muito com os meus alunos é, uma coisa é aquilo que a gente gosta, outra coisa é aquilo que a gente precisa. Eu preciso do conhecimento para gerar uma transformação. Então, quando eu busco esse conhecimento, isso faz diferença na minha vida. E aí, o que eu fazia? Como eu não gostava de estudar, e aí vai para quem não gosta de estudar, porque pode fazer diferença, tá? Qual que era a minha lógica? Se eu não gosto, se eu não conseguir um resultado rápido, eu vou ter que estudar mais, porque eu vou ter que fazer uma recuperação, alguma coisa assim, isso vai ser pior, ou seja, eu vou ter que estudar mais. Então eu estudava muito para poder passar muito rápido, porque passando muito rápido eu ficava livre daquilo. Então eu era o aluno que tirava 10, tirava a maior nota no primeiro, segundo, terceiro bimestre, e depois falava assim, agora eu tô bem, resolvi minha vida. E só que eu fazia esse resultado e os alunos, os colegas olhavam e falavam assim, poxa, mas isso é só porque sua mãe é professora? Então eu falava, gente, a única coisa que eu não vou ser na vida é professor. E depois foi o que mudou minha vida, de conseguir não ensinar as pessoas, mas ajudá-las a adquirir um conhecimento que muda a vida delas. Ai, que importante que você viveu isso, chegou até aqui. E nessa sua jornada até a construção do Grupo Multiplicador, não começou como um grupo. Não começou. Então eu quero entender esse contexto. Como foi o começo? Era uma empresa só? Você já estava focado nas licitações desde o dia 1? Muito pelo contrário. Na verdade, eu comecei entendendo que existia uma técnica de vendas chamada lançamento. Tinha sido me indicada por uma amiga minha. Eu falei, vou fazer isso. E quando a gente começa nesse mercado, a primeira coisa que vem na frente é, quem que eu vou lançar?
E eu não sabia, eu trabalhava na multinacional, 14 horas por dia, cuidava de uma equipe enorme, era mais de 1.000 pessoas, Brasil, Argentina, falava, o que eu vou fazer, o que eu vou lançar? Era essa a dúvida, né? Eu falei, bom, posso lançar minha mãe faz crochê, vou lançar minha mãe fazendo crochê. Minha irmã é farmacêutica, eu vou lançar minha irmã na área de farmácia. E eu comecei a pensar assim, eu vou lançar o cachorro, o papagaio, o periquito, o que aparecer na frente, eu faço. Só que nada disso funcionou. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa nisso, né? Eu falei, não, eu vou me lançar. Eu tenho uma carreira meteórica na área de tecnologia, eu vou ensinar isso para as pessoas. E aí eu comecei trabalhando comigo, como especialista na área de tecnologia, construí um produto na área de tecnologia. Nessa época era eu e eu. A empresa era isso. Eu ainda trabalhava na multinacional 14 horas por dia. Caramba, homem, que loucura! Eu era o editor de vídeo, eu era o designer, que era horrível, tá, gente? Não, pelo amor de Deus, não olhem designs que eu tenha feito, porque é uma coisa horrorosa. Eu era o designer, eu era o copy, eu era o tráfego, eu era o expert, tudo. E aí a gente estava na época da pandemia num quartinho lá de casa. Era essa a lógica. Eu peguei um quartinho pequenininho, coloquei um quadro, colocava o celular para gravar, não tinha câmera, não tinha nada, e eu gravava as aulas, eu editava, eu publicava, eu fazia os conteúdos, fazia live, tudo. Época de lançamento eu fazia 3 lives por dia, entre meias reuniões que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Então, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estava em live, quando era meio-dia, terminava as reuniões, meio-dia e meia eu estava em live, e quando era 8, 9 horas da noite eu estava em live de novo. E aí depois eu ia responder os e-mails que eu não tinha conseguido responder ao longo do dia. Então a minha vida era uma loucura, uma insanidade de muito trabalho, e isso foi muito bom, porque eu aprendi a fazer de tudo. De tudo. Então, se tem um problema no tráfego, se tem um problema na copy, se tem um problema na página, no que for, eu sei como é que aquilo funciona. Eu fiz aquilo, né? E aí chegou um determinado momento que o projeto estava indo muito bem. Eu saí da empresa que eu trabalhava em outubro de 2020 e a gente estava, a cada lançamento, a gente dobrava a turma. Só que na época, o que eu fiz? Eu, como planejador, como gestor de projetos, já com experiência de fazer planejamento, eu fiz um planejamento para o meu negócio. Quando eu fiz um planejamento para o meu negócio, eu tive clareza de que eu levaria em torno de 1 ano para fazer um 6 em 7, que era o desejo de todo mundo que lançava naquele momento, e para eu construir um negócio que me remunerasse com tanto que eu precisava, eu tenderia a levar 1 ano e meio se tudo caminhasse dentro da normalidade. E a gente sabe que o mundo do empreendedorismo é uma montanha-russa, né? Eu falei, cara, eu já falei 4 vezes. Eu acabei de sair de uma multinacional, eu tenho uma certa reserva financeira, tô tranquilo, eu tô tranquilo por um período. E uma coisa que eu não te contei, Gabi, o que aconteceu na minha vida que impactou muito isso. Em 2012, meu pai morava nos Estados Unidos, eu sou de uma cidade chamada Governador Valadares. Ai, governador Valadores. Valadores. E o valadorense, ele vai para os Estados Unidos, e a minha família não foi diferente. Meu pai foi para os Estados Unidos em anos 2000, final de 99 para 2000, tá? E o meu pai adoeceu lá. Ele adoeceu quando foi 2012. Meu pai teve um problema muito grave. Em resumo, ele precisou fazer uma cirurgia no cérebro e ele ficou 2 meses meio que dado como morto, uma situação muito complicada. Cheguei nos Estados Unidos, o pai estava... Para você ter uma ideia, eles fizeram uma reunião com a minha tia lá para escolher qual caixão que ia enterrar ele. Era essa a situação. Caramba! Os médicos não sabem explicar o que aconteceu, que ele está vivo. Eles não conseguem explicar isso tecnicamente. Eu cheguei nos Estados Milagre, Unidos... né? Deus fez o trabalho dele. Ele tinha um propósito, né? Eu cheguei lá, vi o pai naquela situação e virei para a médica e falei assim, como é que eu faço para levar para o Brasil? Porque eu moro no Brasil, não posso ficar aqui. Isso foi 2012 para 2013. Como é que eu faço para levar para o Brasil? E a médica falou assim, olha, não tem jeito. Aqui, no mínimo, se ele não tiver nada, eu não sei te explicar como é que ele está vivo hoje. Se não acontecer nada, talvez em 2 anos ele saia daqui. E foi batata. Isso não foi 2012, foi março para maio de 2013. Eu busquei o pai nos Estados Unidos em agosto de 2015. Ele teve alta. E aí eu trouxe ele para o Brasil. Só que aí a condição dele sempre foi uma condição a partir daí que necessitava de muito dinheiro para poder pagar médico, tratamento, remédio. Uma equipe multidisciplinar ali cuidando dele. Exato. Hoje ele tem essa dependência, essa necessidade. Então ele está vivo, mas ele depende de... O custo para manter ele vivo é alto, não é barato. Então, quando eu fiz esse planejamento lá em 2018 para 2019, eu considerei isso. Falei, gente... O que está acontecendo agora é que eu tenho uma reserva financeira, mas eu não posso me dar ao luxo de usar essa reserva financeira porque eu coloco em risco a vida do meu pai. Essa é a realidade, é esse o cenário. Então, 2020, quando eu vi o projeto dando certo, mas que eu fiz a revisão desse plano, olhei para ele e falei, gente, leva 1 ano e meio. Falei, 1 ano e meio eu não posso arriscar. E aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso buscar uma estratégia, e aí entra um papel de estrategista muito forte, que é, como que eu faço para acelerar isso? Cada lançamento eu estou investindo, está retornando, a coisa está indo, está melhorando, a gente está gerando resultado para os alunos. Como é que eu faço para acelerar isso? Então, a primeira empresa surgiu aí.
nesse momento. Máximo. Que foi o quê? Eu estava me lançando, eu analisei o plano Wesley como expert lançador e as 30 papéis que eu fazia. Falei, a chance disso dar certo existe, mas a chance de dar errado talvez seja maior, por causa do prazo. Eu falei, eu preciso desenhar um projeto e executar um projeto que eu consiga, com um baixo investimento, ter um alto potencial de retorno, que eu faça um 6 em 7 de cara. Essa foi a lógica. E aí, na época, o Érico Rocha falava muito de uma coisa que era, se você não tem um projeto, você como especialista que está dando certo, traga um projeto que tenha mais potencial. Essa era a lógica que ele estava falando naquele momento, e eu tinha conversado com ele pessoalmente, ele tinha olhado para o meu projeto e tinha falado, não, você como especialista vai super bem. Então eu estava vivendo um dilema de que, poxa, um cara que tem uma projeção muito forte no mercado, tem um respeito muito grande no mercado, está dizendo que o meu projeto como especialista dá certo. O meu plano estratégico está mostrando que gera um risco para a vida do meu pai. O que eu faço? Nossa, você tinha que, tipo, se validar na sua experiência prévia, mas do cara que era expert. Porque a gente tem que concordar que o Érico é pai de nós todos. Eu sempre falo que o Érico é pai de nós todos, cara. Não tem o que falar. Ele chegou antes de todo mundo. Aliás, ele modelou da forma que a gente precisava enxergar, visualizar um método antes de todo mundo. Eu sou muito grato a ele, porque se ele não tivesse feito isso, talvez a gente não estaria aqui hoje, né? Exatamente. Eu tenho certeza que não. Ou a gente ia, tipo, ir muito no caminho das pedras até a gente juntar vários Frankenstein assim, tipo, ai, talvez seja isso. Então, o Érico é pai de nós todos, não tem o que falar. Mas eu quero saber como que você chegou nesse planejamento. Tenho certeza que a galera de casa também. Inclusive, pega o seu papel e caneta, que agora vai começar a hora de vocês anotarem. Pra tirar esse negócio do papel, gente. É importante. Tá, você fez esse planejamento, mas você já tinha uma experiência que era do seu mercado. Você já trabalhava com liderança também. Exatamente. Então, você já veio com uma bagagem ali que facilitou as coisas. Mas quais foram os principais pontos que você identificou? Até para a galera que tá em casa, que tá flertando com a possibilidade de ter um negócio no digital, ou tá ali naquele dilema mesmo, eu tenho a segurança de um trabalho que é fixo, eu tenho a minha renda ali, mas eu tenho algo que é ouro na minha mão, tem um grandíssimo potencial, eu tenho que fazer isso virar. O que esse pessoal precisa analisar nesse planejamento que eu vou validar, tipo, talvez eu tenha atração em 1 ano ou 2, mas o que eu preciso olhar? Quais são os pilares desse projeto? Perfeito. A primeira coisa são dados. Eu preciso olhar para dados. E quando a gente começa é o que a gente não tem. Você nunca fez. E aí você vai olhar para o dado de mercado. Com o dado de mercado, você vai tentar projetar isso para sua realidade e muitas vezes essas coisas não encaixam. Então, muitas vezes a pessoa erra num planejamento porque ela considera o dado do outro. E você precisa considerar o seu dado. Então, o que eu fiz? Eu fui executar. Primeiro passo, fazer, executar. Se eu não executo, eu não tenho condições de ter dados para poder conseguir fazer um planejamento. Porque a realidade da Gabi, como especialista, com um projeto, ensinando as pessoas, por exemplo, a falar tão bem como você fala aqui, ela é uma. A realidade do Wesley, que mal sabe falar umas 3 palavras, é outra completamente diferente. Então, cada realidade eu vou precisar fazer o plano com base naqueles dados. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu fiz um lançamento, eu fiz um segundo lançamento, eu fiz um terceiro lançamento, antes de falar em fazer um planejamento de longo prazo. Eu executei, colhi os dados, trouxe os alunos, comecei a entregar para os alunos, ajudar esses alunos a ter resultado e comecei a ver tudo que tinha que ser feito. Eu falei, gente, peraí, no primeiro lançamento eu tive 1 aluno, no segundo eu tive 2, no terceiro eu tive 4, no quarto eu tive 8, no quinto eu tive 16, eu fui dobrando. Isso já era um resultado extraordinário, dobrar o número de alunos a cada turma que eu lançava. Eu falei, se eu continuar nessa projeção, eu já tenho dados que eu consigo fazer isso até um determinado patamar. Se eu continuar, vamos ver como é que isso fica daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então eu projetei, primeiro, todos os lançamentos que eu ia fazer ao longo do próximo ano. Primeiro eu fiz para 1 ano. E olhei e falei assim, poxa, quanto que eu vou ter que investir e quanto que vai ter que retornar com base nesses primeiros dados que eu tenho. E claro que ali na frente a gente vai ter que calibrar, vai ter que ajustar isso. Mas com base nesses dados, quais os próximos lançamentos? Se esse eu coloquei, sei lá, R$3.000 e voltou 10, no próximo eu vou colocar quanto? 6. E vai voltar quanto? Qual que é a expectativa? Então eu projetei investimento, projetei retorno para cada um dos lançamentos que eu faria ao longo dos próximos 12 meses. E aí quando eu fiz essa conta, eu falei, opa, peraí, esse número... O faturamento vai ser legal, mas o lucro não necessariamente. E uma das coisas que as pessoas erram muito, você falou assim, Wesley, fala com o pessoal para anotar, né? Uma coisa que você tem que anotar, faturamento é diferente de lucro. Não adianta, as pessoas falam muito assim, eu quero ter um 6 em 7, né? Não adianta eu fazer 100 mil em 7 dias se eu investir 98 mil. Porque no final das contas não sobrou nada no meu bolso. Então eu preciso cuidar do que sobra. O empreendedor cuida daquilo que entra no bolso dele. Esse é o mais importante em termos de financeiro, de planejamento. Então quando eu olhei para esses números, eu falei, gente, tem alguma coisa que pode dar muito errado. Que é o quê? Eu vou ter uma margem de lucro, mas essa margem de lucro não cobre os meus custos
Porque naquele momento meus custos eram muito elevados. Então, se o meu custo é muito elevado e eu preciso de uma margem maior, que era a minha realidade, isso tende a não funcionar tão bem, eu tenho um risco muito alto. Então, na prática, o que que eu usei? Eu usei os dados que eu tinha e projetei esses dados a futuro. Show. Esse foi o ponto. E aí, quando que você tomou a decisão de tipo, ai, o Érico falou que o meu negócio tem um potencial altíssimo, mas eu também preciso trabalhar como estrategista. Isso foi de dezembro para janeiro, dezembro de 2020 para janeiro de 2021. Quando? Para os alunos terem resultado, uma coisa é, o aluno entra, ele compra teu curso, ele entra. Para ele ter resultado, ele precisa executar. E aí eu costumo brincar que eu passei a usar uma técnica muito efetiva para levar os alunos para o resultado, que era a técnica da gravata. O que eu fazia? Eu pegava eles pelo pescoço e arrastava eles. Tá? Sim. Só que isso dava muito trabalho, porque eu estava sábado, às vezes eu estava no telefone ligando para aluno e falando assim, olha, você não fez, você não estudou. Eu ia atrás deles com muita vontade para que eles fizessem. E eu comecei a pensar, falei, gente, para eu fazer isso para 50 alunos, para 100 alunos, Esse método não tem escalabilidade. não escala, não vai funcionar. E aí, quando eu olhei, falei, gente, minha cabeça tem que ser matemática, eu não posso ser emocional aqui. Eu tenho um projeto lindo que tem tudo para dar resultado, mas tem um risco elevado. E eu falei, gente, deixa eu voltar para a base, para o princípio. E uma das coisas que fez muita diferença na minha carreira em termos de ensinar, de estar como professor nessa posição foi, eu sempre ensinei aquilo que eu fiz. Então, em um determinado momento, eu era programador de computadores, trabalhava com programação. Naquela época, o que que eu fazia? Eu ensinava no curso técnico de informática programação. Eu trabalhava com lógica de programação, ensinava lógica de programação. Então, eu estava ensinando exatamente aquilo que eu fazia. Quando eu fui dar aula em pós-graduação, eu trabalhava com estratégia digital, com gestão. Então, eu ensinava gestão. Eu fui atuar depois como gestor de projetos. O que que eu ensinava? Eu dava aula em cursos de gestão de projetos. O que que aconteceu dentro desse primeiro negócio? Eu comecei a lançar o Wesley como especialista, ensinando as pessoas a construir uma carreira na área de tecnologia. Só que naquele momento, que foi ali de dezembro de 2020 para janeiro de 2021, eu já não era mais o profissional de tecnologia. Eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava e eu estava focando toda a minha energia em conhecimento, em curso, em capacitação, em lançamento, em estratégia digital. Minha mente estava toda focada nisso. Então chegou um momento ali que eu tive um dilema que foi: eu não sou mais o profissional de tecnologia, como que eu vou ensinar as pessoas a trabalhar com tecnologia? Hoje eu falo o dia inteiro de lançamento, de estratégia, eu vivo outra coisa. Então, eu me questionei se aquilo fazia sentido. Eu falei, gente, talvez não seja íntegro eu continuar ensinando isso. Então, além dos detalhes de planejamento, de crescimento, eu falei, talvez não seja íntegro. Então, eu olhei para os seguintes dados. O plano para crescimento depende de uma coisa que é audiência. Eu nunca fui o cara bom de Instagram, de internet, dessas coisas instagramáveis, eu sou o contrário disso. E eu olhava para aquelas coisas e falava, gente, precisa crescer, e para crescer eu preciso fazer muitas coisas que podem dar muito errado ao longo desse período. E um dos elementos é essa audiência. Então, dados. Eu trabalhei em cima desses dados. Logo em seguida eu olhei para princípios. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não estou vivendo mais? Por mais que eu tenha construído isso ao longo de 18 anos e é íntegro ensinar isso porque eu construí, Sim, foram anos de eu já não estou experiência. vivendo isso mais. E se eu sair, como é que eu oriento as pessoas a irem para aquilo que eu acabei de sair? Então, quando eu fiz esse questionamento, ficou muito claro na minha frente qual caminho que eu tinha que seguir. Eu falei, eu preciso ser estrategista de outros projetos, lançar outras pessoas, mesmo que no futuro eu volte como especialista dentro daquilo que eu estiver gerando resultado. Porque, como professor, eu adoro. Me entrega um pincel, um flip chart, e com o conhecimento que eu faço, eu fico o dia inteiro, não tem problema nenhum. Mas precisava ser aquilo que eu estava fazendo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso selecionar um profissional que tenha algumas características. Primeiro, seja uma pessoa que ela gera transformação na vida das pessoas, que não seja só essa palavra pela palavra, mas que seja real, que ela tenha um diferencial competitivo, que ela tenha uma boa audiência. Então, nesse processo, eu fiz a seleção de várias pessoas, eu devo ter analisado uns 500 potenciais especialistas, 500 e poucos. Caramba! Mas você requisitou essas pessoas? Não, você foi atrás. Você viu nas redes. Pesquisava nas redes, Ah, colocava no formulário, e em cima desse formulário o que eu fazia? Eu analisava. Qual a audiência dessa pessoa? Essa audiência foi construída com conteúdo, com conhecimento? Essa pessoa já gerou algum resultado na vida dos outros? Ela gerou alguma transformação na vida dessas pessoas? Qual que é o volume disso? É muita gente? É pouca gente? Então eu fiz uma análise estruturada para entender quem que seria um especialista que ele teria algumas características. Primeiro, uma grande audiência, mas uma audiência que confiasse nele. De verdade, porque
essas pessoas elas precisariam passar o cartão delas e comprar um conhecimento, um curso. E se você não confia, uma coisa é eu gostar de uma pessoa, Uhum. né? Eu acompanho a pessoa na internet porque eu gosto dela. Outra coisa é aquela pessoa já me ajudou a ter um resultado da minha vida, eu confio nela. Então, confiança é diferente de gosto. Então, eu busquei um profissional que tivesse essas características. Para isso, eu analisei centenas, foram 500, acho que 515, 518 pessoas. Muita gente. Foi muita gente. Dá trabalho, não tem jeito. Né? É trabalho com estratégia. Então, analisei. No final das contas, eu cheguei em 3 pessoas que faziam sentido. E mandei uma mensagem para elas pelo Instagram. Na verdade, foi até uma amiga minha que mandou essa mensagem, que começou a trabalhar comigo nessa época, mandou essa mensagem. E uma dessas pessoas respondeu, que virou meu primeiro especialista, que é o professor Matheus Carvalho. Então, no que ele respondeu, a gente desenhou um primeiro lançamento com ele. Nesse primeiro lançamento, eu investi 4.900 e poucos reais. E a gente desenhou um projeto para aquelas pessoas que já confiavam nele. Então, quando a gente desenhou esse projeto e anunciou que era um projeto novo, que era diferenciado, e fez esse investimento, a gente colocou 161 alunos e faturou 280 mil reais num lançamento semente. Então foi um resultado de muito impacto. E aí a gente começou a olhar para quê? Eu falei, gente, eu preciso visualizar caminhos que a gente consiga ter um alto resultado com baixo investimento que gere muito impacto. Então 2021, que foi o ano que a gente começou esse projeto em 8 de abril de 2021. Né? E aí, no início de 2021, eu fiz um plano estratégico, atualizei esse plano. Falei, agora eu não sou mais o especialista, então logo eu preciso desenvolver um projeto que no longo prazo ele faça sentido. Então a primeira ideia vai ser, eu vou trazer um especialista que tenha esse impacto, selecionei o Matheus fazendo isso. 2021 eu quero fazer pelo menos R$1 milhão com esse projeto, essa é a lógica. 2022 eu vou trazer mais 2 especialistas para a empresa, e com esses 2 especialistas eu vou fazer a empresa ter mais segurança. Porque eu vivi uma coisa que eu não te contei, Gabi, que a vida da gente traz experiências. Em 2008 eu saí do interior de Minas, mudei para Belo Horizonte, fui trabalhar para uma multinacional. Trabalhava num prédio que nós éramos 308 pessoas. E 2008 veio a crise econômica mundial. É verdade. Quando foi no dia 12 de dezembro de 2028, no andar que eu trabalhava, 304 pessoas foram demitidas. Caramba! Todas elas prestavam serviço para a mesma empresa. E aí eu vi, do dia 12 até o dia 20, as pessoas ficaram ali saindo, arrumando as coisas e tudo. Quando foi no dia 20 eu cheguei para trabalhar, parecia um andar fantasma. Ficamos eu e mais 3 pessoas. E eu, por um milagre de Deus, fui uma das pessoas que ficou, uma das 4 que ficaram lá. E aí eu vi uma coisa que eu falei, gente, eu não posso ter todos os ovos na mesma cesta, então eu preciso construir um projeto que cresça, mas eu não posso ficar dependente desse projeto. Nossa, e essa visão é muito importante para o estrategista, né? Porque às vezes o estrategista ele tá tão focado em construir outros negócios, potencializar outros negócios, produtores, que ele esquece que a agência dele, que o projeto dele é um negócio. E aí não tem robustez. É amigo do meu amigo do meu amigo, eu não vou nem fazer contrato. Nossa, eu passei por várias rusguinhas quando eu era gerente de contas, porque a gente tinha que intermediar alguns divórcios, sabe? Não tinha contrato porque era parente ou era um vizinho conhecido de muitos anos. Só que, cara, é um negócio. Exatamente. Pode ser a sua mãe, pode ser a sua sogra, principalmente se for sogra. Precisa ter ali estabelecido, não só por uma questão legal de você ter ali todos os contratos, belezinha, mas para você se resguardar. E tem muita agência que começa assim, as urgências da vida, que estão assistindo a gente, que faz tudo, que sabe de tudo e beleza. Só que quando você entra num projeto, é importante você também distanciar, né, a sua agência em relação ao infoprodutor, ao negócio do infoprodutor, até porque você precisa focar no seu negócio. E aí, como que você começou a fortalecer o seu negócio, trazendo essas novas pessoas? O que aconteceu? 2021, a gente fez um ótimo resultado, foi um ano que a gente faturou 1.400.000 com R$4.900 investido. Essa foi a lógica. Depois a gente foi reinvestindo mais do que a gente tinha recebido. E aí chegou o início de 2020, ao longo de 2021, eu trouxe uma sócia para o meu negócio, para me ajudar, e naquele processo, né, no final de 2020, por aí, eu acho que foi 2020 para 2021. Não lembro exatamente as datas, já tem alguns anos e minha memória já não está ótima mais. Mas trouxe uma sócia e ela trabalhou junto comigo ao longo de 2021 e chegou um determinado momento, quando eu fui executar o plano estratégico no início de 2022, que ela me disse, Wesley, eu não consigo. A gente trabalhava de dia, de noite, de madrugada, com um filho pequeno. Uma mulher que trabalhava muito forte, ela falou, Wesley, eu não consigo. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso acontecer
sem quebrar os acordos que eu tenho. E aí eu me vi num dilema, eu falei, bom, eu preciso manter esse projeto que é com o Matheus crescendo, dando resultado, ele já está dando muito resultado, é um projeto que eu tinha certeza que em 2022 a gente batia um marco do Érico, que era chegar na faixa preta, não sabia exatamente quando, e 2022 foi um ano espetacular, mas com um problema, eu ainda tinha todos os ovos na mesma cesta. Então 2022 a gente fez nesse projeto, foram 4,5 milhões de reais, um projeto que Caramba. explodiu, mas ainda assim eu vivi aquele dilema. E aí eu falei, gente, eu não tenho tempo, não consigo lançar outras pessoas, não dá para eu fazer isso. E a lógica no início era, vamos ser uma agência. O plano que eu fiz no início de 2021 era, vamos ser uma agência de lançamento, a gente vai ter 3 experts e aí a gente vai ficar tranquilo. No início de 2022, quando isso começou a acontecer, a gente começou a fazer lançamentos grandes, eu falava, gente, eu não consigo, fazendo lançamentos grandes, trabalhar outros especialistas. Eu vou ter que montar um fluxo, que é o fluxo de ter equipes atuando 100%, eu não vou conseguir acompanhar isso de perto, e aí é meu nome que está à frente, como que eu vou garantir esse resultado? Né? Eu falei, eu preciso arrumar um modelo que faça isso acontecer. E eu não sei que modelo que é esse. Eu gosto muito de correr, Gabi. É uma coisa que, assim, parece que a minha mente abre quando eu tô correndo. Eu moro em Belo Horizonte, pertinho da Lagoa da Pampulha, então quando eu tô com algum problema, eu vou correr. E aí minha lógica de correr é a seguinte, eu vou correr até eu achar uma solução. E aí eu tava correndo a volta da lagoa, da volta de 19 quilômetros, eu tava no quilômetro 16. Tô correndo devagarzinho, eu sou pequenininho, eu corro devagarzinho, eu parei em frente a uma árvore e me veio uma ideia que eu parei e falei assim, meu Deus, que ideia ruim, que coisa horrorosa. E eu lembro as pessoas que estavam perto de mim, passando assim, meio que olharam assim, esse cara é louco, né? Tá Como é que maluco. você para e fala com a árvore? Eu parei de frente com a árvore assim e falei assim, meu Deus, que ideia ruim. E qual foi essa ideia, né? Tem alguma coisa que eu estou fazendo em termos de planejamento, de estratégia, de estrutura, que está funcionando muito bem. E eu estou vendo vários colegas no mercado digital que não estão conseguindo ter esse resultado. Talvez pelo fato de eu ter falido várias vezes, de eu ter trabalhado numa multinacional com projetos gigantescos, ter pegado várias coisas que estavam dando errado e buscado caminhos para elas darem certo. Eu não sei exatamente o que, mas eu sei que tinha alguma coisa nas decisões que eu estava tomando que estavam funcionando. E estavam funcionando muito bem. Além da expectativa. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui. E eu tô vendo vários colegas tomando decisões que não fazem o menor sentido para mim. São decisões que estrategicamente eu jamais tomaria, que estão jogando essas pessoas para trás. E aí a ideia foi, todo mundo faz sociedade ou parceria expert lançador. E se eu fizer o contrário, eu fizer uma parceria com outros lançadores? Eu não tenho condições de lançar outros projetos. Mas se eu tiver outros lançadores comigo que operacionalizem isso, que lancem esses projetos, que sejam os estrategistas que estão fazendo isso acontecer, e eu ajudá-los na tomada de decisão estratégica onde eles estão errando, e eu estou vendo que eles estão errando, talvez aí a gente tenha uma sinergia. A primeira coisa que eu pensei foi, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. Não vai funcionar, ninguém fez isso, não vai funcionar. Exatamente. E aí, na época, eu estava em uma das estruturas lá do Érico, estava num programa dele, e nesse programa a gente tinha alguns apoios, algumas pessoas que nos ajudavam. E aí eu conversei com essas pessoas, e quando eu falei com elas, falaram assim, Wesley, é óbvio que isso vai dar certo. Você tem que fazer isso acontecer. E eu falei, gente, não tem como, essa ideia é muito ruim, não vai funcionar. E aí o que aconteceu? A gente tinha uma comunidade nessa época, e aí uma empreendedora mandou uma mensagem lá, ela chama Cíntia, mora no Rio, a Cíntia mandou uma mensagem falando assim, gente, eu quero trabalhar para alguém que está fazendo lançamento. E ela tinha investido para estar lá mais de 50 mil reais, ou por volta de 50 mil reais. Eu falei, gente, não faz sentido, como que ela investe 50 mil e quer trabalhar para outra empresa? Não tem cabimento isso para mim. Ela precisa fazer um negócio dela acontecer. Eu falei, é uma decisão estratégica que ela está tomando errado. Eu falei, não está fazendo sentido. E eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Cíntia, eu tenho uma ideia aqui, quero conversar com você. E ela veio conversar comigo, Gabi, pensando assim, o Wesley vai me contratar para trabalhar na agência dele. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu tenho uma ideia maluca, eu vou ser muito sincero com você. A minha ideia é o seguinte, eu tô vendo que você tá tomando uma decisão que não faz sentido na minha percepção. Eu tenho uma necessidade que é conduzir novos projetos de lançamento sem que eu esteja à frente lançando, que eu dê o direcionamento estratégico. Você precisa fazer o teu negócio acontecer. E se a gente virar sócio? E aí na minha cabeça essa mulher vai falar assim, ele é louco, sem chance. Ela virou pra mim e falou assim, eu topo. E nessa hora eu falei, mulher, você tá louca? Como assim você topa? Topa o quê? Você tá maluca? Não, topa nada. Você vai parar, você vai pensar. Falei assim, ó, a chance disso dar errado é de 1001%, não é de 99%. Aí fui colocando conta, falei, ó, a sociedade é um casamento, é complexo, é difícil, né? Dá muito mais errado do que certo. E aí eu fui colocando contras. Falei assim, ó, pega alguém da sua família que você confie, conta pra ela o que nós estamos conversando aqui, pede pra ela te falar tudo que vai dar errado. Antes de você falar comigo qualquer coisa. E se fizer sentido, aí a gente começa. No outro dia, a Cíntia mandou uma mensagem. Falei com minha filha e eu topo. Ah, então a Cíntia foi a primeira nesse modelo. E como que foi?
E aí a gente começou, isso foi abril ou maio de 2021, a gente começou, eu orientei ela, qual o erro que ela cometia? Ela selecionava expert sem fazer a análise que eu tinha feito. Ah, Era um nossa, dos você fez erros. análise, não de 500 você cortou para 3? Porque o que acontece? Quando a pessoa começa, e aí você está começando, às vezes vai viver esse cenário, esse dilema. Eu preciso lançar, eu preciso construir um projeto digital, eu preciso fazer, e eu pego qualquer pessoa para fazer. E qualquer pessoa não é desmerecendo a pessoa. Mas se você vai fazer a coisa dar certo, você precisa ter uma pessoa junto com você, um projeto junto com você, que ele tenha um alto potencial de retorno. Senão você vai tender a ter muito trabalho e vai se frustrar muito. Então, a escolha de um projeto, ela é muito importante. Qual é o projeto que eu vou colocar a minha energia? Onde que eu vou colocar? Eu vou trabalhar de dia, eu vou trabalhar de noite. É assim que o urgência começa assim, né? Faz tudo o tempo todo. Onde é que eu vou colocar? Eu tô deixando o tempo da minha família, da minha vida. Se tem uma coisa que não volta pra gente, é o tempo. O tempo que nós estamos investindo aqui, ele não volta, ele passou. Sim. Então, se eu vou investir em algo, eu tenho que investir em algo que tenha um alto potencial de retorno. Isso é pensar de forma estratégica. Então, o que eu fiz com a Cintia? Eu direcionei ela até a gente selecionar um expert. E aí, cabeça de sócio, né? Na minha visão, tinha que ser um expert que tivesse milhões de seguidores, já um potencial alto. E a Cintia morrendo de medo. Wesley, mas como é que a gente vai lidar? Sempre lidando com expert pequenininho, né? Eu, Wesley, como é que eu vou lidar com expert assim? Eu não sei como é que eu vou fazer e tudo. E com aquele medo. E a gente equilibrou, encontrou um meio termo. É um projeto que está com a gente até hoje. O projeto deu super certo e vem crescendo. E aí, o que aconteceu? Da Cíntia foi para outra pessoa, foi para outra pessoa, foi para outra pessoa. Aí as pessoas começaram a me indicar para quem estava com esse dilema. Resumo da ópera. Hoje nós somos algumas empresas no Grupo Multiplicador e ele ganhou esse nome por uma questão simples. O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de multiplicar transformação na vida das pessoas por meio de conhecimento. Que é o que mudou minha vida. Eu saí, Gabi, de um lugar considerado favela no interior de Minas, em Governador Valadares, chamado Altinópolis. A gente chamava de Tinopão, é o nome do bairro. E eu não estaria aqui se não fosse por meio do conhecimento. E o que a gente faz hoje é multiplicar o conhecimento na vida das pessoas e esse conhecimento gera transformação. Então, os nossos projetos hoje, eles geram esse nível de impacto. Então, hoje, o que eu tenho? Eu não tenho uma agência de lançamento. O meu modelo é completamente diferente do modelo que a maior parte das empresas tem hoje. Eu tenho uma holding, né, estruturalmente eu tenho uma holding, essa holding ela identifica potenciais projetos ou com um lançador ou com um expert, a maior parte são lançadores, e a gente entra com decisões estratégicas. Então, geralmente a gente demite expert, a gente reestrutura, a gente redesenha todo o projeto. Às vezes um projeto que a gente estava conversando em Brasília outro dia, que a especialista ela estava muito direcionada para falar para profissional, porque acreditava que falando para profissional ela tinha mais impacto. Quando a gente analisou o projeto dela, ela tem um impacto muito maior no público final. O público final faz muito mais sentido, ela ainda pode escalar para Latam, para outros mercados e ter um negócio que vai crescer muito mais do que se ela falasse para profissional. Só que ela estava seguindo a manada, ela estava indo para que todo mundo faça. Não, o ticket com um profissional é maior, com um profissional é mais fácil eu fazer ancoragem de preço, eu consigo justificar melhor, então eu vou para o profissional. Quando a gente fala, mas você não trabalha com os profissionais, você trabalha com o público final. Você gera resultado, você transforma o público final. Por que você vai tentar falar com quem não é o teu público, que não conecta com você hoje? Porque o mercado está indo, mas essa não é a tua essência. Caramba, e que importante ter esse olhar, né? Porque realmente, a gente que tá no digital, a gente acompanha tendências sendo lançadas a todo momento. E se você não tem um respaldo estratégico muito pontual, você vai vai acompanhando. Hoje a gente tá falando estamos trabalhando no high ticket? Não. Meu produto mínimo é 10 mil reais. É isso. Vou vender high ticket. Não se fala mais de low ticket, não se fala mais de mid. É high ticket. 10 mil reais, porque daí eu consigo escalar. Se eu fizer uma venda por dia, eu tô feliz e tal. Então, a gente pode se convencer demais de que, não, a tendência agora é essa. Tipo, não sei se você lembra, acho que foi 2023 ou 2022, que a galera começou a falar que lançamento morreu. Não, morreu o lançamento, que agora a gente vai trabalhar no perpétuo, é só perpétuo. Virou, tipo, aquela paixão pro perpétuo. E aí, acho que foi 2022 mesmo, começou essa onda de que lançamentos tinham morrido, e a galera começou a venerar o perpétuo, e aí começaram a casar as duas estratégias, acho que em 2023 ou 2024. E a gente fica muito bebendo de muito conhecimento, óbvio, que a gente está inserido no mercado, mas se você não tem um olhar estratégico e muito pontual para o seu negócio, pode ser que você se perca e fale, nossa, eu tô indo para lá,
mas na verdade não é. Igual, tenho certeza que a galera que tá assistindo a gente agora tava com uma visão completamente diferente dos negócios que eles têm no digital e podem ter uma percepção diferente com o papo que a gente tá tendo agora. Porque, cara, eu preciso mais focar em ter uma visão estratégica ou alguém que me apoie nas estratégias do que pegar 25 experts que talvez não sejam saudáveis para o meu negócio. Eles vão te dar muito mais dor de cabeça do que resultado. Exatamente. Eu tenho certeza que a galera já viu que as suas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo e já vão te seguir para conseguir beber um pouco mais desse conhecimento, ter acesso a decisões nesse nível. E já quero dizer também, eu sempre falo pra galera, tenham mentores. Assumam mentores para si, é extremamente importante. Eu tenho mentores para minha vida profissional e pessoal, porque para mim é muito bacana e não tem por que eu fazer as coisas sozinha, eu posso contar com o apoio. Exatamente. Então, a galera de casa também, assumam mentores para vocês, é muito importante, porque às vezes você tá ali tendo uma ideia ruim, falando pra árvore que não, a ideia não vai funcionar. E quando vê, cara, mudou a sua vida. Exatamente. Você falou de ter mentores, e eu vou te dizer que na minha vida, os mentores fizeram toda a diferença. Vou voltar na época que eu era office boy, eu fazia cobrança, eu andava de bicicleta rodando Valadares. Não sei se quem conhece Valadares sabe que Valadares quando tá frio, tá 40 graus. Eita Deus! Então eu rodava, foi a época que eu fiquei mais magro. Pra emagrecer é uma maravilha, né? Então eu rodava fazendo cobrança das vendas que a gente fazia na loja. E tinha um senhor que ele trabalhava nessa loja, ele era meio que o gerente, tudo. Já faleceu, o seu Geraldo. E o seu Geraldo sentava comigo e falava assim, Wesley, não, mas a gente faz isso, a gente faz aquilo. E esses ensinamentos foram ensinamentos que me ajudaram a aplicar depois. Hoje a gente busca mentores, aí falando como empreendedor, para quê? Para eu conseguir acelerar o meu negócio. Como é que eu tomo decisões dentro do meu negócio que vão fazer com que o meu negócio chegue lá mais rápido, com mais assertividade e pensando no longo prazo, numa perenidade, né? Eu brinco que hoje eu estou construindo os negócios para daqui a 20 anos eu vou aposentar, ficar tranquilo, meus meninos que tocam o barco. A coisa vai ser com eles, né? Mas pensando nesse longo prazo, se eu não tenho mentores, a tendência é eu errar muito mais, né? Talvez, eu falei 4 vezes, talvez se eu tivesse um bom mentor naquela época, eu teria passado por muito menos desafios do que os desafios que eu passei. Quanto eu teria sofrido menos, né? Você falou de high ticket, Gabi, a gente ficou 2022 a gente faturou 4 milhões e meio, 2023 a gente faturou 4,9, 2024 a gente faturou 7,4 e nenhum desses momentos a gente tinha high ticket. Nenhum desses momentos a gente tinha perpétuo. A gente fazia só, enquanto todo mundo falava que lançamento não dava certo. Eu lembro, eu ficava vendo muitos criativos, porque foi uma onda, tipo, a galera acreditou muito, e tinha muito criativo. Não, porque você é lançador, lançamento morreu, e aí tinha caixãozinho, tinha vários criativos que falam assim, meu Deus, chocante. Só que você via que o cara que tava fazendo o criativo do caixãozinho tava lançando. Do lançamento. Então, assim, na prática, a estratégia, a técnica funciona. Se ela é aplicada corretamente, ela funciona. A gente veio fazer high ticket agora esse ano. A gente veio fazer perpétuo do final do ano passado para esse. Então, no momento certo, você vai inserindo outras coisas dentro do teu negócio. Até porque você tá, sei lá, 4, 5 anos nutrindo aquela audiência. Se a pessoa ainda tá contigo, faz sentido, ela quer consumir muito mais. E eu não sou hater de high ticket, muito pelo contrário. Mas existem métodos para outros nichos, para outros públicos, que faz sentido outras estratégias de venda. Sim. E por isso que é importante ter esse olhar estratégico, porque às vezes o meu público quer um conteúdo muito interessante. Você falou que eu falo bem, tô me achando. Vou fazer um corte dessa parte, inclusive. Então, eu falo bem, as pessoas me conheceram por isso. E aí eu vou lá no meu Instagram, vou vender receita, que eu nem cozinho direito. Não, porque agora é a nova onda das receitas, tá todo mundo vendendo receita, eu vou pra isso. Meio que se desvencilha de como as pessoas me conheceram e o porquê que elas estão comigo. Exatamente. Então, ter essa visão estratégica dentro do negócio, eu acho que tem esse apelo também. Cara, se eles vieram por isso, é natural, as pessoas se transformam. E se você entregou algo, você vai agregando mais valor ao longo da jornada daquele lead, né? Mas não dá pra você se perder. E é importante você ter alguém ali que, tipo, olha, abaixa a bolinha, é esse resultado que a gente quer, então é por esse caminho que a gente vai e tudo mais. Uma coisa que fez muita diferença pra mim foi, primeiro, fazer muito bem uma coisa, aprender a fazer isso muito bem, né? E hoje eu ainda erro muito fazendo lançamento. Então eu ainda tenho muito a aprender, né? A partir do momento que eu tenho uma coisa que eu preciso aprender a fazer ela muito bem, e aí pra mim fazer muito bem é o quê? Eu conseguir ter resultado naquilo.
Quando eu fiz um lançamento que deu 0 vendas, eu não estava fazendo aquilo muito bem. Quando eu fiz um lançamento que eu investi 4 mil, 5 mil, voltou 280, agora eu fiz isso muito bem. Quando eu repeti isso 2, 3 vezes, agora eu digo que eu estou fazendo isso realmente bem. Porque às vezes uma vez foi por outros fatores. É um golpe de sorte, acontece às vezes. Então, você fez isso. No nosso caso, a gente chegou a fazer 3 vezes um primeiro projeto, um primeiro lançamento, onde a gente investiu 4.900, voltou 280, 281. O segundo projeto, a gente investiu 2.900, a gente queria investir 5. Mas a gente não conseguiu. A meta não deixou a gente investir 5. E voltou, foram 189. E o terceiro projeto, a gente fez meio que um pseudo-lançamento. Foi com a sócia, inclusive. A gente fez um pseudo-lançamento. Esse pseudo-lançamento a gente não investiu nada. Eu falo pseudo porque foi totalmente atrapalhado. Assim, vamos fazer... Semana que vem a gente vai fazer o que der para fazer. E a gente fez com um produto menor desse especialista. Faturou 20 mil sem investir nenhum real. Desses 20 a gente tirou 8 mil dele, reinvestiu, fez um bom lançamento e aí nesse primeiro lançamento que foi de um produto principal a gente faturou 212. Então a gente repetiu o mesmo processo mais de uma vez. Agora a gente está fazendo bem. O que as pessoas mais erram no mercado hoje? E aí se você é agência, infoprodutor, você está nesse mercado, toma cuidado com isso. Eu começar a trabalhar várias estratégias sem ter ficado bom em uma. Sem ter conseguido executar bem uma. Primeiro, o grupo multiplicador ficou bom em fazer lançamento. Depois que a gente ficou bom em fazer lançamento, a gente começou a criar uma área e começar a trabalhar com perpétuo. E a gente não ficou bom em perpétuo, nós não somos bons em perpétuo. A gente começou a trabalhar, testar, ajustar, errar, acertar. E a gente criou uma unidade para isso. Depois a gente falou, agora vamos testar high ticket? Vamos fazer. Por quê? Porque agora a gente já tem estrutura para fazer isso. Porque às vezes você tenta fazer tudo, mas você não tem braço para fazer tudo. Exatamente. E uma das dores do crescimento é eu conseguir ter equipe capacitada, formada, preparada para poder conseguir fazer as pessoas terem tempo para isso, né? Então na hora que a gente começa a fazer, a gente começou a fazer high ticket, a gente começou a acertar em high ticket. Hoje a gente tem 3. Então graças a Deus indo muito bem. Mas foi uma alavanca que a gente criou. E a gente vai ficar muito bom em high ticket, mas depois de ter ficado muito bom em lançamento. Então, se eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes a agência, o infoprodutor, ele erra onde? Ele começa a fazer lançamento, aí não dá o resultado que ele esperava, ele vai pro perpétuo, aí não dá o resultado que ele esperava, ele vai pro high ticket, aí não dá o resultado que ele esperava. Mas por quê? Porque ele precisava fazer um lançamento, apertar os parafusos, ou fazer o high ticket ou fazer o perpétuo, independente de qual caminho que ele começar, são estratégias de vendas diferentes, estratégias de produtos diferentes. Mas ele entendeu o que funcionou, o que não funcionou, ajusta aquilo que não funcionou, faz um próximo e vai ajustando. Às vezes aquela necessidade de ter um resultado muito rápido faz a gente perder o caminho que vai nos levar para o resultado que a gente queria ter. Sim. E é interessante que você falou isso, porque no digital a gente pode ter resultados muito rápidos. Você trabalhou em multinacional, você sabe que para ter um resultado, principalmente nas margens que a gente tem no digital, é completamente diferente do mercado tradicional para cá. Mas tem uma galera que desiste. Que tipo, tentei várias coisas. Esse negócio de digital não é para mim, eu não sirvo. Mas, nitidamente, tem um grande talento e poderia estar monetizando isso. E, pra gente encerrar, eu queria que você desse um conselho pra galera mesmo que tá nesse dilema e de, sei lá, pilares ou coisas que você trouxe pro seu negócio que faria diferença no negócio de quem tá assistindo a gente até agora, sabe? Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença e na minha vida fez toda a diferença. A primeira coisa é, por que você está fazendo isso? Vou dar o meu exemplo. Eu tinha uma carreira já consolidada numa multinacional, projetos internacionais, estava cotado para ir trabalhar no exterior e tudo. Recusei convites de trabalhar na Itália com grandes projetos. Então eu tinha uma carreira, eu tinha um bom salário, eu conquistei aquilo que o brasileiro sonha em conquistar. Eu estava muito bem nisso. Mas não era aquilo que me movia. Então, o que me movia? Eu tinha um sonho. Eu acho que eu não comentei esse sonho com você, Gabi. Eu tinha um sonho. Qual que era o meu sonho? Era poder, numa quarta-feira à tarde, pegar meu menino e nadar com ele pra natação. Ai, que máximo. Era um sonho que eu tinha. E, às vezes, o sonho... Você que tá me vendo, seu sonho é completamente diferente, tá tudo bem. Mas esse era o meu sonho. E quando eu trabalhava no multinacional, por mais que eu tinha um ótimo salário, eu tinha uma boa condição e tudo, eu não tinha essa flexibilidade, essa possibilidade. Não, 14 horas por dia. Nem dava. Hoje, o maior resultado que eu tenho, terça-feira, 2 horas da tarde, eu tô com a Clarinha, minha pequenininha, na natação. 5 horas da tarde, eu tô com o Davi, meu mais velho. Clarinha tem 3, Davi tem 6. Ai, que máximo. Na quinta-feira, de novo. Então, eu tinha um porquê. Todas as vezes que eu virei madrugada editando vídeo, que eu subi campanha, que a campanha deu pau, que o custo político estava lá em cima, que eu fazia uma live, tinha 2 pessoas na live, todas as vezes que eu passava por todos esses desafios que levam as pessoas a desistir, eu voltava pro porquê que eu tava fazendo isso.
eu olhava para os meus filhos, que era aquilo que me movia. Então, para mim, um pilar fundamental, e se você quer construir um grande negócio, você vai viver tantos desafios que se não tiver um porquê forte, a chance de você desistir é muito grande. Então, para mim, o pilar mais importante é por que você faz isso. Se você tem um porquê forte, a tendência de você não desistir é maior. Show. Vocês anotaram, né? Eu acho. Vou fazer uma provocação aqui pra vocês. Comentem aqui o porquê de vocês. E aí, já salvem esse vídeo. Compartilha com os amigos também, é importante. Mas salva pra você voltar aqui outras vezes. Pra você reassistir, revisitar esse conteúdo. Porque eu tenho certeza que você vai ter outras vivências quando você voltar. E aí você vai ver o nosso papo de hoje com outra visão. Vai absorver de uma forma diferente. Mas coloca nos comentários o seu porquê. E não se desvencilha dele. Segue o seu porquê. Porque vai dar certo. Se você não tiver outra opção, vai dar certo. Ai, Deus vai te conduzir por alguns caminhos diferentões? Pode ser, beleza, vamos. Vai fazer parte disso. Se você precisar de recursos, a Eduz tem muitos recursos, um ecossistema inteiro de produtos que vão te ajudar nessa jornada do digital. E quando você chegar lá, eu vou ter o maior prazer de te receber aqui nessa mesa. Então, só faz. Se joga. Muito obrigada, Wesley. Isso eu que agradeço, foi ótimo estar com vocês. Receber você aqui. Eu que adorei. E eu amei que vocês ficaram até agora, agradeço muito. Ativem o sininho, porque aqui vocês vão encontrar nesse nosso canal todas as playlists organizadinho, bem bonitinho, como uma boa virginiana gosta. Vocês vão poder encontrar muito material. A gente tá trazendo uma galera muito bacana, incrível, para os próximos episódios. Muitos insights que vão ser transformadores para a vida de vocês, porque a gente tá fazendo isso com muito amor, muito apreço. Então, além de curtir, se inscrevam no canal para vocês acompanharem os próximos episódios, tá? Foi um prazer e a gente se vê!